Oi, meus queridos, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a colonização portuguesa, lá no capítulo 8 do livro de História, certo? A primeira coisa que a gente vai estar falando vai ser sobre o Brasil pré-colonial, né, que vai ser de 1500 até 1530. E aí, por que pré-colonial? Porque não vai haver uma montagem de uma estrutura colonial portuguesa. O Brasil ele não foi tratado como uma colônia portuguesa, né? Ele ficou em posição secundária. Ele não era tratado com prioridade pela colônia portuguesa. O Portugal ele priorizava aquilo que dava mais lucro. E o que dava mais lucro era o comércio asiático, o comércio oriental, o comércio de especiarias. Isso não quer dizer que o Brasil ele vai ficar abandonado, certo? Ele vai ter expedições portuguesas que vão ser enviadas para as terras brasileiras. E essas expedições elas se baseavam principalmente em quê? Reconhecimento, exploração e proteção, certo? O que eram as expedições de reconhecimento? Elas vão buscar identificar as riquezas das terras. Elas analisavam as potencialidades das terras brasileiras. Os portugueses, quando aqui chegaram, eles não encontraram de forma imediata metais preciosos. É só a gente ver no livro de vocês, na primeira página do capítulo 8, tem a carta de Pero Vaz de Caminha, que ela foi totalmente desanimadora quando ele diz: Rei, até agora não encontramos ouro nem prata, nem qualquer outra coisa de metal. Certo? Então, as expedições de reconhecimento, ela vai buscar identificar essas riquezas das terras. As expedições de proteção, ela vai buscar fiscalizar a costa brasileira, né? Fazer uma vigilância da costa brasileira para que não entrasse estrangeiros dentro do nosso território brasileiro. E expedições de exploração, ela vai partir para o extrativismo do pau-brasil. Os portugueses, eles conheciam madeiras muito parecidas com o pau-brasil e dessa forma eles vão conhecer a potência econômica da madeira, né, do pau-brasil. Os tupis, eles chamavam o pau-brasil de Ibirapitinga ou Arabutã. E os portugueses, eles vão definir essa madeira como pau-brasil. Do interior da madeira, era possível retirar uma pigmentação avermelhada. E aí, essa exploração do pau-brasil, ela começa a ser um bom negócio. Não era tão lucrativo quanto as especiarias orientais, não era tão rentável, mas ela era um bom negócio de alguma maneira, certo? E aí, a mão de obra que vai ser utilizada pelos portugueses no extrativismo do pau-brasil vai ser a mão de obra indígena, com base no que a gente conhece como escambo. Gente, toda vida que se falar em escambo, a gente está falando de troca, né? Então, é importante frisar para vocês não confundirem que nesse momento, certo? Os indígenas e os portugueses, eles estão praticando o escambo, certo? E escambo, ele é diferente de escravização indígena, certo? Porque a escravização, ela vai pedir um trabalho forçado. E não vai ser o caso. Nesse primeiro momento, os indígenas, eles não vão ser escravizados. Nesse primeiro momento. A mão de obra indígena, com base no escambo, é um resultado de uma negociação que atendia os dois lados, tanto dos portugueses quanto o dos indígenas, certo? Então, o escambo, ele vai ser bom para os dois lados, portugueses e indígenas, certo? Mas vocês podem estar se perguntando como que vai beneficiar
o indígena, eles tiveram acesso a alguns instrumentos que eram mais eficientes nas suas atividades cotidianas. Por exemplo, o anzol para pesca, o machado de ferro em substituição ao machado de pedra. Então percebam, nesse momento, o escambo, ele vai utilizar a mão de obra indígena, mas não é escravizada. Era uma espécie de troca entre portugueses e indígenas, certo? Um outro ponto também é cuidado para vocês não confundirem escambo com estanco. O extrativismo do pau-brasil, ele era uma exclusividade da coroa portuguesa. Portugal, ele controlava a exploração da madeira. O controle estatal da exploração do pau-brasil é o que a gente conhece por estanco. Ou seja, estanco é quando a coroa portuguesa controla o extrativismo do pau-brasil. Escambo é uma exclusividade da coroa portuguesa para o extrativismo do pau-brasil, certo? E aí, nos anos pré-coloniais, os portugueses também vão construir feitorias ao longo da costa brasileira. As feitorias eram postos de armazenagem de madeira. O pau-brasil, ele era retirado do litoral e levado para a feitoria. Da feitoria, ele era levado para as embarcações portuguesas. Então, feitoria é postos de armazenagem de madeira. Perto de 1500, a gente vai perceber um declínio do comércio português no Oriente. Portugal, ele não vai estar lucrando como antes. Esse declínio, ele deve-se especialmente à concorrência que vai haver entre os países, entre as superpotências. Somado a isso, a presença constante de franceses no litoral brasileiro vai colocar em risco o domínio português sobre as terras brasileiras. E aí, isso vai levar o Portugal a fazer a primeira expedição de povoamento, certo? Nós tínhamos 3 outras expedições que eu falei para vocês, né? Expedição de reconhecimento, exploração e proteção. Nenhuma dessas 3 expedições, elas tinham caráter dos portugueses estarem aqui, certo? Morarem aqui. Eles faziam essas expedições e iam embora, certo? Já a expedição de povoamento, perto de 1530, ela tinha um caráter de morar aqui, né? Essa expedição, ela vai ser liderada por Martim Afonso de Souza. E aí, como eu falei para vocês, expedição de povoamento, ela tinha um caráter de fixação, certo? Nas outras 3 expedições, os portugueses vinham, desempenhavam alguma atividade e retornavam para Portugal. E quem são esses portugueses que deixavam Portugal para vir morar no Brasil? Eram os miseráveis, os marginalizados, alguns criminosos, certo? E aí a gente vai continuar falando na próxima aula sobre o capítulo 8, sobre a colonização portuguesa. Ainda tem muitas coisas para a gente falar sobre. E aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês assistirem, que é esse vídeo. Eu coloquei o link, porque eu não consegui colocar diretamente o vídeo aqui, mas aí vocês copiam o link e colam na barrinha lá da internet de vocês, no celular, no computador. Então vocês procuram direto no celular, certo? Esse vídeo, gente, claro que é um vídeo de comédia, um vídeo de ficção. Não sei se vocês já conhecem Porta dos Fundos. Mas é um vídeo para vocês entenderem, assim, entre aspas, como que vai funcionar essa relação dos colonizadores e dos povos indígenas. Eu espero que vocês gostem. Assistam o vídeo, é bastante engraçado. Claro que é uma ficção, mas, enfim.
Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.